Bom, senhoras e senhores, boa tarde. É uma grande alegria a Noreg estar aqui no FONAGE, falar com vocês sobre dois assuntos bastante importantes, que é o protesto de sentença previsto no novo Código de Processo Civil, que foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, sancionado pela Presidente da República, entrará em vigor ano que vem, assim como o protesto da certidão de dívida ativa. Em primeiro lugar, saúdo, a todos os presentes aqui, especialmente, em primeiro lugar, o Poder Judiciário, aqui representado pelo desembargador Jaime, também aos prefeitos e aos procuradores do município, que tenho certeza que a atuação que vocês fazem todos os dias traz muitos recursos e uma atuação absolutamente necessária e adequada para a boa atuação dos nossos localidades, nossos municípios. O que ocorre, senhoras e senhores? Todos nós sabemos o tempo que uma execução fiscal demora para ser julgada. Tem estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, dizendo que é cerca de 9 anos. Um custo médio de uma execução fiscal é mais de R$6.000. O êxito na cobrança da dívida ativa, inscrita, com certidão, ele é pequeno, 25%. Sabemos todos nós e os representantes do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, assim como os representantes do Poder Judiciário em geral, nos colocam com bastante precisão a problemática da grande quantidade de ações que todos os dias devem julgar, muitas delas repetitivas e muitas delas que são trazidas, muitas vezes, em razão da atuação do Estado. Obviamente que o Estado deve, precisa e tem que cobrar sua certidão de dívida ativa, e a execução fiscal, na lei de 1980, traz as balizas centrais. Mas a experiência tem demonstrado que um outro instrumento que auxilia na execução fiscal, que traz bastante êxito, seja para o município aumentar a sua arrecadação, seja para o cidadão que de maneira nenhuma tem os seus direitos violados, é o protesto da certidão da dívida ativa. A Noreg, a Associação dos Notários e Registradores, deixou com os senhores aí 2 materiais. Um deles é a questão atinente ao protesto de certidão de dívida ativa. Vejamos nós, a Lei 94 e 92 prevê, no seu artigo 1º, o protesto como a forma solene, formal, de registrar o inadimplemento. O ato de protesto é prestado por profissionais altamente qualificados, sob a supervisão do Poder Judiciário, que é responsável por supervisionar a atuação dos servidores extrajudiciais, os oficiais de protesto. Esses atos de protesto são os títulos apresentados em 3 dias. O devedor tem prazo para pagar. Se não ocorre o pagamento, ao registro, a verbação desse protesto e, posteriormente, o envio, e a apresentação de certidões do protesto, do reconhecimento formal e solene da dívida. Desde 2002, a expressa previsão da possibilidade jurídica de se protestar certidão da dívida ativa, seja ela da União, do Estado ou do município. Essa lei tem sido reiteradamente julgada constitucional pelos tribunais brasileiros. Tanto que em 26 de janeiro de 2015, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deu parecer sobre a plena constitucionalidade dessa alteração legal. Por quê? Porque é um mecanismo célere, mais seguro, de cobrança. Um dos instrumentos para que o adimplemento ocorra de maneira mais substancial em relação à dívida ativa. Alguns estados, alguns municípios, principalmente, digo aqui, do estado de Santa Catarina, já adotaram a questão do protesto das CDAs. Por exemplo, o município de Criciúma, com cerca de 200 mil habitantes, adotou, institucionalizou como orientação do município, da sua procuradoria do município, o protesto dos CDAs. E que resultados que esse município, assim como outros, Joinville, por exemplo, que estão a adotar o protesto das CDAs, chegaram. Por exemplo, em 3 anos, aumentou em 100%
a arrecadação, o recebimento da dívida ativa. Só no primeiro ano aumentou em mais de 50%. Obviamente que os custos, tanto a máquina estatal municipal atuar, a procuradoria, passa a ter tempo de, muitas vezes, fazer outras coisas além de apresentar a execução fiscal. Por quê? Porque caiu em 90% as execuções fiscais municipais ajuizadas com base nos CDAs. Por sua vez, os emolumentos, os valores pagos aos tabeliões, não são pagos em maneira nenhuma pelo município. Há uma isenção nos emolumentos, o protesto na certidão da dívida ativa. Obviamente que todos esses impactos que o protesto do CDA traz, além de implementarem uma maior receita, acabam por diminuir a despesa. Há a possibilidade que qualquer município, desde que queira, utilize esse mecanismo, independente de uma legislação municipal e até mesmo de um decreto, tendo em vista que a legislação federal, que tem competência para o tanto, previu de maneira expressa, no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 94/92, a possibilidade de protesto na certidão de dívida ativa municipal. Então, o protesto da CDA é um dos instrumentos importantes que, desde que manejado adequadamente pelo município, e a experiência que vemos em Criciúma e em Joinville, essa utilização adequada, traz inúmeros benefícios, dentre outros, quando o contribuinte faz o parcelamento, ele cumpre o parcelamento. Pois sabe que se o parcelamento que ele acordou com o município vier a ser descumprido, o protesto é um mecanismo importante, que de alguma maneira faz com que ele mantenha o seu pagamento regular e até faça o pagamento regularmente dos tributos. O tema do protesto, que já é bastante importante nas CDAs, um grande impacto positivo, para os cidadãos também, porque a economia de recurso público o município deixa de ter, movimentando a sua procuradoria, é uma economia em relação ao tempo do Poder Judiciário, que tem tantas demandas a serem tratadas, e um mecanismo extrajudicial, com a atuação de profissionais experientes das serventias extrajudiciais, pode desenvolver. Temos também o novo Código de Processo Civil, que, de maneira expressa, prevê no artigo 517 a possibilidade de protesto também de sentença. As sentenças obtidas após muitas vezes muitos anos de litigância, o reconhecimento de direito, o reconhecimento de um crédito. Obviamente, uma sentença, um título judicial, apresenta-se um cumprimento de sentença, uma execução. Passado 15 dias da intimação do devedor, pelo artigo 517, 523 do novo Código de Processo Civil, é possível então que se apresente essa sentença, se peça ao Poder Judiciário uma certidão, que lá estabelecerá o credor, o devedor, o valor da dívida, quando a parte devedora deveria ter pago e não pagou. E com base nessa certidão, que segundo o novo Código de Processo Civil, deve ser entregue ao credor em 3 dias, pode-se protestar essa sentença. Obviamente que o Código de Processo Civil novo, no artigo 517 e seus parágrafos, prevê uma série de cautelas para que esse instrumento, que hoje já é juridicamente possível, já é comum se fazer o protesto de sentença, agora com o novo Código de Processo Civil há um regulamento ainda maior em relação a isso. E, por exemplo, assim que aconteceu o pagamento ou qualquer outra alegação, como por exemplo prescrição daquela dívida, pode ser feito ao juiz da causa, o juiz que está a analisar o cumprimento de sentença, preservando assim de maneira plena o direito também do devedor e das partes que se encontram em litígio. Em verdade, senhoras e senhores, acabamos de ver aqui esse interessante, oportuno e necessário projeto de lei, apresentado aqui pelo Dr. Davidson,
atinente à questão da conciliação. A conciliação com a administração pública, ela é essencial, tendo em vista que os números do CNJ mostram uma intensa litigância. E o protesto é mais um desses elementos que, de forma extrajudicial, pode e com certeza auxilia aos prefeitos, aos procuradores do município, no caso da sentença, aos cidadãos em geral, em se obter o direito, em se cobrar o valor devido e, com tempo bem mais rápido, com um custo quase zero, em virtude no caso do CDA, da isenção dos emolumentos, se obter esse crédito. Algumas pessoas aqui, antes da palestra, vieram conversar, mas como fica a questão do cadastro, né? Do cadastro do contribuinte, no caso do CDA, né? Por quê? Porque muitas vezes o cadastro está, às vezes, defasado. Né? O que nós temos observado, por exemplo, nas prefeituras que implementaram, né? Que, como regra, tem funcionado muito bem o protesto. Né? Obviamente, é importante que se mantenha, né, um cadastro dos contribuintes para que possamos ser informado ao tabelionato de protesto adequadamente sua residência, o seu local para ser intimado do pagamento, mas, né, a taxa de pessoas que deixaram de ser intimadas, ela é muito pequena nessas cidades que implementaram por algum erro no cadastro. E, em virtude do grande aumento da arrecadação, né, da dívida ativa por meio do protesto do CDA, né, até as indenizações que foram fixadas por esse protesto inadequado, por não ter ocorrido a intimação, né, que o Poder Judiciário adequadamente concede, né, por exemplo, né, em alguns julgados que eu vi, por exemplo, 5 mil, depende, né, exatamente dos elementos fáticos probatórios, né, mas o que acontece? Economicamente, para a arrecadação do município, né, isso acaba tendo um impacto bem menor do que na utilização do protesto. Então, a Associação dos Notários e dos Registradores, né, seja através do exemplo de Criciúma, aqui no nosso estado, de Joinville, né, observou como o protesto, que é prestado por pessoas altamente qualificadas, com todo um regramento legal previsto na Lei 94/92, plenamente em conformidade, então, seja com a legislação ou a jurisprudência, mecanismo esse que só amplia a sua utilização em virtude das recentes alterações legislativas. Na verdade, conclama os senhores prefeitos, os senhores procuradores do município, a utilizarem o protesto como uma maneira que os dados nos apontam, esse material que foi trazido aos senhores trazem ali algumas informações relevantes, né, como um mecanismo célere, eficiente, adequado, de boa governança nas práticas municipais. Então é isso, agradeço ao espaço cedido aqui à Noreg, agradeço a presença de todos, ao Dr. Davidson, que está agora, né, aqui conosco coordenando esses trabalhos, e é isso, muito obrigado. É uma intervençãozinha pequena, só para deixar aqui bem claro o seguinte, duas coisinhas. Primeiro, os prefeitos têm que tomar muito cuidado com o protesto de título de CDA quando há prescrição. Né? Prescrição é uma coisa que acaba com o crédito, não existe mais, extingue o crédito. Portanto, não pode ir para CDA, não pode ir para protesto. Por quê? Porque o dano moral, a indenização do dano moral é uma coisa fantástica, né? E não tenham dúvida, protestou a CDA e já havia prescrição, paga pelo menos aí, eu acho que uns 10 mil reais de indenização do dano moral, né? De 5 a 10, tem juiz que bota 150 mil, né? Estilo americano. E outra é esse problema do cadastro desatualizado, cadastros mal feitos, né? Dúvida sobre pagamento, né? Nós tivemos várias comarcas em que os municípios tiveram problemas com seus cadastros e havia dúvida séria sobre pagamento ou não pagamento, tiveram que fazer ações mirabolantes, né, administrativas para poder resolver esse problema. Então é só fazer esse contraponto para
porque os prefeitos não vão correndo fazer protesto e daqui a pouco dando moral neles, né? Muito obrigado. Desculpe. Eu que agradeço a intervenção do desembargador Jaime, corretíssima, né? Um título prescrito, obviamente, que não pode ser objeto, né, do seu protesto. Claro, prescrição, decadência, né? Ou seja, um título que não pode ser mais objeto da cobrança, do exercício do direito material, não pode ser, por isso um acompanhamento dos procuradores do município é muito importante, né? Assim como o cadastro regular, atualizado, ele é essencial. Mas, cumprindo esses dois requisitos, ou seja, obviamente que o protesto não substitui em absoluto, né, uma atuação diligente, firme da Procuradoria do Município em fazer uma análise jurídica, né, da possibilidade, em virtude da ausência de prescrição e decadência do protesto, assim como é importante que os municípios, para diversas questões, não apenas para o protesto, mas para a boa governança, tenham os cadastros dos seus munícipes atualizados. Então, sem sombra de dúvida, são questões importantíssimas a serem levadas em consideração. E, levando essas questões em consideração, obviamente que isso traz um benefício enorme para o município, conforme os exemplos que nós temos visto aqui em grandes cidades catarinenses.